E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, ao canal do Diário PCD no YouTube. Sejam todos bem-vindos às nossas páginas no Facebook, ao nosso Instagram, aos nossos grupos no WhatsApp, no Telegram. Enfim, o Diário PCD está em todas as plataformas digitais, todas as mídias sociais, o nosso site, o www.diariopcd.com.br, trazendo informação para você sempre, informação com conteúdo, com qualidade, a informação que você precisa ter para ficar muito bem posicionado em relação a diversos assuntos sobre o universo da pessoa com deficiência. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, cabelo escuro penteado para trás, ao fundo um painel branco, um pedaço de uma obra do meu mestre Osmar Santos. Estou com uma camisa de gola polo, cinza, e venho trazer para você informações novamente sobre a questão do IPVA de São Paulo, não é? Nós não cansamos de trazer informação para você, porque o que acontece é que tem uma vertente com a informação com fundamento, a informação com a fundamentação do que está sendo levado a você, e a desinformação. A desinformação de pessoas que têm interesse em continuar na tortura, na pressão psicológica diante da pessoa com deficiência, e há aqueles que não sabem o que falam. E aí levam uma informação errada e aí as pessoas ficam sem saber o que fazer. Então, vamos lá. Laudo do IPVA de 2022. Tem laudo do IMESC já? Não, não tem laudo do IMESC. Não tem nem os credenciados pelo IMESC para quem é que vai fazer a perícia. Então, são três passos necessários. Primeiro, o IMESC vai precisar credenciar as clínicas e profissionais. Depois que ela credenciar, ela vai agendar a sua perícia. Depois que for agendado a sua perícia, você vai passar por um perito e ele vai preencher o laudo. Por sinal, eu quero trazer para você, daqui a pouco, informações detalhadas sobre esse laudo que foi disponibilizado pelo IMESC. Esse laudo será preenchido por um médico e um outro profissional que complemente essa perícia. Não é você que vai preencher esse laudo, mas o Dr. Marcelo Marquisteani, lá da Lauisen, médico credenciado ao SUS e ao Detran, anos já de experiência em relação a perícias médicas. Ele vai trazer para você em detalhes aquilo que ele avaliou nesse modelo de laudo que foi publicado. Mas repito, quem vai preencher esse laudo é um médico perito que será credenciado pelo IMESC e mais um profissional da equipe desse médico perito. Não é você. O que nós queremos é levar a informação para você conhecer este laudo que o IMESC inventou, tirou não sei de onde. Daqui a pouco chega a entrevista com o Dr. Marcelo Marquisteani. Antes disso, você está na dúvida ainda se deve fazer ou não esse novo pedido do IPVA? Como é que encaminha isso? Qual é a melhor maneira? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, em relação à internet, a encaminhar, por exemplo, Abrão, você faz a sua declaração de imposto de renda? Não, não faço. Eu contrato um contador para fazer a minha declaração de imposto de renda. Abrão, se você fosse pleitear o IPVA, você faria o seu novo pedido sozinho pelo CIVEI? Não sei, acho que não faria. Porque é algo muito importante. Se eu fizer algo errado e der indeferido, depois eu vou pagar caro demais por ter feito algo errado. Então eu prefiro ter bons profissionais ao meu lado para fazer de uma maneira correta do que eu fazer errado. E sobre isso,
tem um recado para você que eu quero compartilhar agora com você, da Luciana Galdin. A Luciana Galdin, ela fica no escritório da Mais Você Isenções em Santo André, na Grande São Paulo, ali, bem pertinho de São Paulo. A Luciana Galdin e o Álvaro ficam nas lojas de Santo André, a Aniele em São Bernardo do Campo, o Guto e a dona Regina em São Caetano do Sul e a Lilian na unidade Mauá. Vamos acompanhar comigo aí o que a Luciana tem de recado para você sobre essa questão do novo pedido. Fica ligadinho que eu já volto daqui a pouquinho. Fica ligadinho aí. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciana aqui da Mais Você Isenções. Eu vim aqui hoje para falar sobre o edital das clínicas credenciadas ao IMESC. Então, lendo, né, o que a gente tem para passar para vocês. Primeiro, que o laudo vai ser gratuito. Lá está escrito que o laudo vai ser gratuito. Então, em relação a quem tinha dúvida, vou pagar, não vou pagar, você não vai pagar esse laudo do IMESC. Segundo, lá vai ter um campo que vai colocar o seu CEP e vai te encaminhar para a clínica mais próxima da sua residência, né? Então, isso também é uma novidade pra gente. Lá também tem o campo que para você poder estar colocando os seus relatórios médicos, os seus exames. Então, você que está com os exames bem atrasados, bem antigos, é legal você já ir providenciando exames novos, exames atuais, relatórios médicos, porque lá vai ter um campo para a gente poder estar incluindo esses exames, tá bom? Outra coisa também muito importante, que lá fala do cliente monocular, das pessoas monoculares. Então, você monocular vai ter direito da isenção do IPVA. Então, entre em contato aqui com a Mais Você, que a gente vai te explicar direitinho como funciona. Você, cliente da Mais Você, que você está fazendo o recadastramento aqui conosco, nós vamos dar o acompanhamento do recadastramento até o final do seu agendamento, de você passar lá, fazer a sua perícia. Nós vamos te dar todo o suporte. Conte conosco. Você que ainda não fez, vem aqui na Mais Você, porque você vai ser bem assistido, ok? Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Mas, não vamos esquecer que o laudo é gratuito e o monocular está lá também. Então, você monocular, não deixe de pedir a sua isenção também. Vem para Mais Você. Bom, tá aí então a mensagem da Luciana e eu vou dizer uma coisa para vocês. Lá na Mais Você Isenções não tem laudo do IMESC para vender. Não tem perícia médica do IMESC para vender. Lá eles prestam serviço, prestam assessoria. E a Mais Você tem ela tem os honorários dela no valor de R$350 para você fazer esse processo todo com eles. Eles encaminham para o CIVEI, fazem toda a assessoria, o acompanhamento. Se precisar fazer um recurso, faz um recurso. Na hora do agendamento, vai te ajudar no agendamento. Enfim, começo, meio e fim. Mas eles não concedem isenção para ninguém. Eles te ajudam você buscar a sua isenção, tá certo? Tá aí os telefones da Mais Você. Se não deu tempo de anotar, vai no nosso site que tem todos os telefones da Mais Você Isenções. E vamos falar sobre o laudo do IMESC, então? Vamos falar sobre esse laudo que foi divulgado pelo IMESC no final de maio, junto com o edital de credenciamento. Eu sou jornalista. Male eu sei escrever as minhas matérias. Procuro fazer o melhor possível dentro da minha área. Se você me der uma aeronave, um avião para pilotar, eu não vou saber pilotar esse avião. Na verdade, eu não vou saber nem tirar ele do chão. Então não adianta eu querer ser piloto de avião, como talvez não adianta o piloto de avião querer escrever uma matéria jornalística. Mesmo que tenha boa vontade, cada um no seu quadrado, cada um na sua praia, não é? E o Diário PCD foi ouvir, com todos os detalhes, que você vai acompanhar a partir de agora, uma entrevista com o Dr. Marcelo Marques Teani, médico credenciado ao Detran e ao SUS. Ele avaliou com critérios, com ponderações, com apontamentos, esse modelo de laudo que o Estado de São Paulo quer implantar
para conceder a isenção para você do IPVA. Então eu quero te convidar, vamos acompanhar minuto a minuto, segundo a segundo, as informações que o Dr. Marcelo Marques Teani traz com exclusividade aqui para o Diário PCD. Muito obrigado por você estar conosco. Deixa o like, acompanhe a entrevista. Se você puder, compartilhe essa entrevista com outras pessoas, porque com certeza a sua dúvida é de outras. E se você tiver isso esclarecido através dessa entrevista, outras pessoas também podem ter as dúvidas esclarecidas. Vamos lá, vamos acompanhar então a entrevista com o Dr. Marcelo Marques Teani, médico credenciado ao SUS e ao DETRAN, integrante da equipe da Lauisen, Laudos para Isenções. Vamos lá, vamos comigo. Boa noite, Abrão. Boa noite a todos os que nos assistem aqui no Diário PCD. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Marcelo Marques Teani, médico da Lauisen, Laudos para Isenções. Sou homem branco, calvo, de cabelo grisalho, vestindo blusa preta e tendo ao fundo também um armário preto. Bem, foi me colocada a questão da diferença dos laudos, como anteriormente eram feitos, ditos do DETRAN, mas que na verdade são formulários fornecidos pelo próprio governo, não pelo DETRAN, e os novos laudos de agora, para isenção de IPVA. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver os laudos anteriores. Eles constam da informação da doença, da CID, né? E das implicações que ela traz, uma paresia, uma aplegia, enfim. Então, basicamente, é um modelo dito biomédico que trata da deficiência como uma relação entre a doença e o indivíduo, única e exclusivamente. Nesse novo modelo agora, esse novo laudo, ele é baseado em outro modelo, que é o chamado modelo biopsicossocial. E nesse modelo, o laudo, na verdade a deficiência, ela deixa de ser analisada como algo pertencente única e exclusivamente ao indivíduo. Ela, na verdade, analisa a funcionalidade e a incapacidade dentro do contexto das atividades e da participação social da pessoa, procurando também identificar dentro do ambiente tudo aquilo que funciona como barreira ou como elementos facilitadores para o desempenho das funções. Então, é uma mudança de paradigma, é um chamado modelo relacional, multidirecional e multiprofissional também. Várias pessoas conseguem enxergar o contexto do ambiente, o que pode ser melhorado para que a pessoa, dentro de um contexto assim, social, para que a pessoa possa ter um melhor desempenho das suas funções. Então, nesse modelo, inclusive, os laudos não são assinados única e exclusivamente pelos médicos. Outros profissionais podem realizar, inclusive é uma exigência que profissionais de diferentes áreas tenham olhares sobre essa questão, né? Sobre a questão do indivíduo, né? De diferentes áreas. Então pode ser um assistente social, um fisioterapeuta, enfim, é importante que haja essa diferença do olhar sobre a questão da funcionalidade e da incapacidade das pessoas. Bem, esse modelo ele usa um código diferente da CID, é também um código alfanumérico conhecido como CIF, que é uma classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde. É um modelo, é uma classificação também da família das classificações da Organização Mundial da Saúde, e ela já existe faz tempo, desde 2001 foi publicada em inglês, em 2003 foi publicada em português, e é um modelo já bastante antigo, esse modelo biopsicossocial, mas os instrumentos para avaliação da pessoa com deficiência vêm sendo desenvolvidos a partir de então, com o auxílio e esforço do governo, para uma proposição da criação de um instrumento, né, para avaliação, já desde 2007,
quando na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência se estabeleceu realmente a definição de deficiência como dentro desse modelo, quer dizer, como um impedimento, a deficiência como um impedimento relacionado às barreiras encontradas no contexto da pessoa, da sua participação, das suas atividades, dentro desses fatores contextuais. Então, a partir dessa definição, dessa convenção ocorrida em Nova York em 2007, a gente tem que usar esse modelo biopsicossocial. E em 2015, com a publicação da Lei Brasileira de Inclusão, já foi dado 2 anos para que houvesse o desenvolvimento, né, de um instrumento que pudesse classificar com uma linguagem unificada a questão da deficiência. Então, isso, a partir então de 2017, 2018, já se deveria estar se usando um instrumento dentro do modelo biopsicossocial. Mas esse instrumento ele vem sendo desenvolvido. Em 2016, formou-se um comitê para o cadastro de pessoas com deficiência física, precisou aprimorar os conceitos, elaborar também os instrumentos de definição e de classificação, e isso foi um trabalho longo, muitos grupos de trabalho foram criados, né? O CONAD, o próprio Ministério da Saúde, todos envolvidos na formação de um instrumento. Foi modificado, o primeiro instrumento foi criado assim em 2011, o instrumento de funcionalidade brasileiro, em 2011 já havia sido criado, e em 2013 ele foi adaptado e usado para fins de aposentadoria já como o conhecido IFBRA, né? Mas, enfim, adotado, né, em diversos setores aí do governo, ainda não. E em 2020 é que esse instrumento, depois de muito trabalho e muita modificação, então é conhecido como Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, em 2020 ele foi aceito, né, pelo CONAD para classificação das pessoas com deficiência. Então, nós já estamos em 2022 e ainda ele não vem sendo utilizado. Então, é um instrumento, o IFBRM, que veio para ficar, né? E a matriz desse instrumento é justamente a CIF, a própria CIF. A CIF ela é formada por 2 pontos importantes, 2 elementos importantes compõem a CIF, né? A visão da funcionalidade e incapacidade, e que é um ponto dentro do contexto dos fatores assim, ambientais e pessoais. Os fatores pessoais não são classificados né, dentro do contexto, mas os fatores ambientais sim. Então, existem 4, dentro desse código alfanumérico, 4 elementos importantes representados aqui, identificados na CIF. O primeiro deles são as funções corporais, definido pela letrinha B, de body. E o segundo são as estruturas do corpo envolvidas na questão da funcionalidade, tá? Do prejuízo da funcionalidade. Então é structure, é a letra S. Depois nós temos a letra D de domain, que é a letrinha que representa as atividades e participação da pessoa no contexto social. Então são estabelecidos 7 grandes domínios de atividades humanas, como mobilidade, cuidados pessoais, comunicação, etc. E nós temos que codificar, né? Usar qualificadores para determinar o desempenho e a incapacidade da pessoa dentro dessas atividades.
E depois temos também a letra E de Environment, que representa as questões ambientais, os fatores ambientais diretamente envolvidos na facilitação ou impedimento do bom desempenho da funcionalidade humana. Então, o uso de uma cadeira de roda, a existência de uma rampa, enfim, tudo que ajuda ou atrapalha o bom desempenho da funcionalidade é registrado também na CIF. Então, a CIF tem um olhar, olha para muitos pontos diferentes. O IFBRM, que é esse instrumento que vai ser usado para a elaboração do laudo de isenção de IPVA, ele tem como matriz justamente a letrinha D, os domínios das atividades e participação do ser humano. E isso tudo é definido dentro de 7 grandes domínios, né? Eu vou me ater mais, por exemplo, à questão dos impedimentos de ordem física, que tem como 2 dos domínios principais a mobilidade e os cuidados pessoais, né? Eu digo esses 2 domínios porque existe um método de modulação dentro da pontuação que se dá para as deficiências, que vai se ater aos domínios principais envolvidos no impedimento que o ser humano tem. Então, a matriz desse instrumento é a questão da atividade, né? Como eu digo, e essas atividades elas vão ser pontuadas mediante a independência e bom desempenho que se tem em relação a essas atividades, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui no cuidados pessoais, né? Nós temos como um dos itens das atividades desse domínio, nós temos regulação da defecação. A pessoa, isso daqui deve ser entendido como um processo, né? Não interessa única e exclusivamente se a pessoa consegue ou não evacuar, por exemplo. Tudo tem que ser visto como consegue se dirigir ao banheiro, consegue retirar a roupa, sentar num vaso, ela precisa de apoio para se levantar, ela consegue se higienizar sozinha. Então, esse instrumento ele não pode ser usado como um questionário de perguntas simples. Consegue evacuar? Sim, não. Você tem que analisar o processo. Se a pessoa consegue desempenhar bem, perfeitamente aquela atividade, sem nenhuma modificação, sem lentidão, sem dor, sem dificuldade e sem o auxílio de uma segunda pessoa, então ela recebe uma nota 100, que é máxima funcionalidade para aquela atividade. Se a pessoa faz a sua atividade, mas com uma certa dificuldade, não consegue deixar a mão para trás, não consegue se higienizar perfeitamente, enfim, se a atividade é modificada de algum modo, você precisa de uma barra de apoio para se levantar do vaso, enfim. Se o processo todo sofre algum tipo de adaptação, ela recebe a nota 75. Se ela precisa de uma segunda pessoa para ajudá-la a levantar, ou ser higienizada, enfim, mas ela participa do processo dessa atividade, então ela recebe a nota 50. Agora, se ela não consegue sozinha, como um acamado, que não consegue se higienizar, não consegue nem perceber o que está fazendo, precisa ser tratado, né, higienizado por 2 ou mais pessoas, ou mesmo por uma outra pessoa, ele não participa em nada do processo, ele recebe a nota 25. Então, esse método de pontuação é feito para cada uma das atividades. E depois tudo isso é somado, e isso é que vai definir se a pessoa é um deficiente leve, moderado ou grave. Existem perguntas aqui emblemáticas, questões emblemáticas, que ajudam a modular e evitar erros do instrumento. Então, por exemplo, se a pessoa, no domínio da mobilidade, a pessoa recebeu, domínio da mobilidade, por exemplo, tem alcançar, transportar e mover objetos. Pode ser que um cadeirante
consiga transportar, mover objetos, enfim, e receba uma boa nota em relação a essa atividade. Mas se ele é cadeirante, isso é uma pergunta emblemática que se diz. Então ele recebe uma nota, a pontuação desses itens, né, dessas atividades, desse domínio de mobilidade, serão todas reduzidas, né, a uma nota mínima. Então esse modelo fuzzy, ele é um modelo para evitar erros, né? Então nós temos as perguntas emblemáticas, temos a questão do método fuzzy, né? Também para corrigir pequenas imperfeições, e temos outras questões também, como se tem uma pessoa dependente, tem ou não ajuda de terceiros. Então são todas perguntas que podem vir a fazer essa pontuação cair. Então o método tem um sistema de correção para possíveis erros, né? Enfim. Essa então é a matriz do IFBRM, extraída aí da CIF, né? Não são todos as atividades dos domínios existentes na CIF que foram transportados para esse instrumento, né? Mas alguns deles são, se não me engano, 38 itens ao todo. E nós teremos que, justamente, para cada uma dessas atividades, fazer uma pontuação. Se essa pontuação receber uma nota inferior a 100, nós deveremos, então, apontar o porquê que essa funcionalidade, essa atividade está diminuída. E então nós deveremos apontar as barreiras. Por exemplo, uma pessoa não consegue se levantar do vaso sanitário, ela precisa de uma barra de apoio. Então a ausência dessa barra de apoio é um fator limitante, é uma barreira para o bom desempenho dessa função. Então nós teremos que, para cada nota baixa, apontar o tipo de barreira encontrado, se é uma barreira de produtos e tecnologias, se é uma barreira do próprio ambiente, se é uma barreira atitudinal. Para cada uma das atividades existe um tipo de barreira a ser apontado para o mau desempenho daquela função. Enfim, então isso é um laudo bastante complexo, enfim, ele já vem sendo desenvolvido há muito tempo, né? E já passou por validação de acurácia, né? Sensibilidade, especificidade, facilidade de uso, enfim, muitos grupos de pessoas bastante gabaritadas para desenvolvê-lo, né? Então eu acredito que seja um modelo que deva ser usado, não sei se dentro dessa questão do IMESC, mas eu acredito que seja algo que não vai mudar. Agora, eu como médico do Detran, eu acredito que muitas pessoas que tenham o direito realmente à isenção, a essa política pública de facilitação, né, para que a pessoa tenha um carro em condições adequadas para suas limitações, venham a perder esse direito. Porque, veja bem, um exemplo, uma pessoa que tenha uma artrose grave de joelho, tem enfim, fissuras profundas na cartilagem, uma alteração de menisco, fragmentos soltos dentro do joelho, o joelho literalmente trava. E a gente sabe que o uso do pedal de embreagem exige um esforço importante do joelho nesse movimento de flexo-extensão. Essa pessoa, talvez dentro do contexto da pontuação do IFBRM, então, quando for pontuado comer, beber, lavar-se, talvez ele ganhe uma pontuação alta, né? E com isso, talvez, eu não sei, é uma coisa que vai ter que ser vista e feita para se avaliar, o resultado dessa pontuação a coloque como um portador de deficiência leve. Quando, na verdade, para fins de dirigibilidade, o ato de dirigir é um ato assim, ele é incapaz ou capaz, é um ato de sim ou não.
Então, quando a pessoa para dirigir, a gente diz que ela precisa de um carro adaptado, ela não vai poder dirigir se esse carro não for adaptado, né? Com vistas à segurança e à condição, né, de se sentir, de se poder dirigir. Então, quando você diz que a pessoa precisa de adaptação para poder dirigir, e essa dirigir, uma adaptação, e essa condição de adaptação exige uma política pública que possa garantir um pilar que é, na minha opinião, um dos direitos do deficiente, que é o princípio da independência pessoal, dela poder ir e vir. Isso lhe é tirado se não houver uma política pública que facilite a aquisição e a manutenção de um veículo nessas condições. Então, dentro dos domínios das atividades do IFBRM, não existe, por exemplo, utilizar um veículo como motorista. Existe utilizar transporte como passageiro, mas não são condições de igualdade. Eu não estou querendo com isso dizer que a matriz devesse ser mudada, porque realmente essa matriz deve ser balanceada. E às vezes colocar uma atividade como essa que eu estou dizendo agora, o ato de dirigir como motorista, né, estar num transporte como motorista, talvez trouxesse um desbalanceamento da matriz e provocasse erros de sensibilidade e específicos de acurácia, né? Mas, de qualquer forma, eu entendo que esse direito que as pessoas têm de facilitação para a aquisição de um veículo, para a aquisição e manutenção de um veículo em condições adequadas para suas limitações, é uma coisa, respeita o princípio da independência pessoal, que é um princípio, é um direito dos deficientes, e que, com a utilização desse instrumento, eu acredito que muitas das pessoas que realmente necessitam dessa política pública, né, para a superação dessa barreira, que é o ato de dirigir um veículo inadequado para as suas limitações, elas venham a sofrer a perda dos seus direitos. Enfim, não estou com isso querendo dizer que o instrumento não seja um bom instrumento, porque eu sei que décadas que ele já vem sendo estudado por pessoas muito competentes, e eu realmente não sei o que poderia ser feito para haver um ajuste fino daquilo que eu entendo que seja algo necessário, né? A manutenção desses direitos para as pessoas com limitação para o ato de dirigir. Espero ter contribuído. Boa noite.